Os convido a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 3. Nós que temos feito uma sequência de estudo na primeira epístola de João, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 3. Se você depois tiver interesse, é só procurar também lá no playlist os sermões gravados, os cultos gravados anteriormente, e pegar a sequência aí da primeira epístola de João. Hoje, capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versos. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de 1 João, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, ó Pai. Nesse instante, quando vamos meditar nela, clamamos para que na Tua graça e misericórdia o Senhor nos ilumine e que a ação do Teu Santo Espírito nos conduza à Tua verdade e que o Senhor mesmo aplique em nosso coração a Tua palavra, que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o Teu louvor, para o meu próprio bem, para o bem também dos meus irmãos, e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo Teu poder e alimentados pela Tua palavra. É o que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Essa pergunta é clássica, né? Todos são filhos de Deus? Nós lemos aqui vários textos hoje que apontam para o fato espiritual que não. Mas, de uma maneira simplista, nós poderíamos dizer que sim e não, depende do referencial. Todos são filhos de Deus? Sim, na perspectiva da criação. Todos foram criados por Deus e como descendentes de Adão, todos somos, entre aspas, filhos. Mas quando a palavra de Deus refere-se quem é filho de Deus, ele não está falando de criação. Ele está falando de redenção. Ele está falando de salvação. Ele está falando de novo nascimento. Não do nascimento da carne, não do nascimento do sangue, como nós vimos lá em João capítulo 1, verso 13. E nem o nascimento segundo a vontade do homem, mas o nascimento segundo o próprio Deus. O Deus que
que age e de modo irresistível alcança aqueles que ele separou para a sua própria glória. Esses sim, segundo a Bíblia, são chamados de filhos de Deus. Então, na perspectiva da redenção e da eternidade, nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que, como nós lemos aqui também, nasceram de Deus, são os chamados filhos de Deus. O texto inicial do nosso culto, João capítulo 1, verso 12, mas todos quanto creram nele, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o verso 13 explica quem que creu nele, quem recebeu ele. Não foi aquele que recebeu pela sua própria vontade, não foi aquele que o recebeu porque nasceu com sangue judeu, não foi aquele que o recebeu por vontade do próprio homem. E o verso 13 diz que esses que o receberam e, portanto, foram feitos filhos de Deus, estão nessa condição de filhos de Deus por causa da vontade de quem? Do próprio Deus. Dá uma olhadinha lá, vamos relembrar, né? João, capítulo 1, para que você reforce comigo aí esse entendimento. Se você lê apenas o verso 12, você vai ter uma inclinação doutrinária, né? Agora, se você ler o verso 13, a sua perspectiva doutrinária muda completamente. Vamos ver? Por isso que você nunca deve ler só uma parte que te interessa na Bíblia, porque é assim que as igrejas falsas fazem. Pega só aquilo que interessa e te ensina somente o que prescreve o entendimento deles. Vamos lá, o verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pronto, se eu pego o verso 12, diz assim: todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Se você receber Jesus como seu Salvador, você é feito filho de Deus. Isso é verdade? É. Só que o verso 13 explica que isso não nasce do seu próprio desejo. O homem está morto espiritualmente, e uma vez morto espiritualmente, ele não consegue chegar-se a Deus. As suas obras são infrutíferas, as suas obras são insuficientes para agradar a Deus. Se Deus fosse nos salvar mediante aquilo que nós fazemos, ou a postura que assumimos, quem seria salvo? A Bíblia mesmo explica e diz que ninguém, pois não há um justo sequer. Aquele que pensa que é bonzinho o suficiente, não, eu sou muito melhor, geralmente faz essa comparação com outro pecador, né? Sempre brinco aqui que, comparado com Hitler, eu sou um santo. Se o padrão de Deus fosse a comparação com Hitler, com Nero, ou com qualquer outro tirano desse mundo, eu estaria no céu com toda certeza. Mas o problema é que a comparação não é entre a minha pessoa e um outro ser humano, pecador miserável. Mas a comparação é a minha postura com a santidade e a justiça de Deus. Para ser salvo eu preciso satisfazer essa justiça de Deus, que está lá no alto, que eu não consigo alcançar. Então, com os meus próprios atos, eu não consigo satisfazer a justiça de Deus. E é por isso que lá em Efésios nos diz que nós somos salvos pela graça, através da fé que o próprio Deus nos dá, porque se Deus não nos desse a fé, nem assim nós poderíamos receber o Filho crendo no seu nome. E é por isso então que o verso 13 nos explica que esse crer no seu nome e receber a Cristo como Salvador, para sermos feitos filhos de Deus, não nasce do sangue, ou seja, não é pelo fato de você ser descendente do judeu, porque inicialmente a promessa de salvação era para os judeus. Eu sou descendente de Abraão, tenho o sangue de Abraão. Mas ele diz, não é porque você é descendente de Abraão que você já vai ter a salvação.
A salvação não está no fato de você ser descendente de alguém, ou de qual é o seu sangue, qual é a sua etnia. Essa sua ação em crer no nome de Jesus e como seu Salvador, também não nasce da vontade da sua carne. Eu resolvi dar uma chance para Jesus, eu resolvi crer. Biblicamente falando, você é incapaz de crer. O homem natural, ele está preso na sua ignorância quanto às questões espirituais. Então não nasce da sua própria carne. E que mais? Não nasce também da vontade do homem. Não é porque eu quero que você seja salvo que você vai ser. Não é porque eu apresente toda a argumentação possível para tentar te convencer da salvação em Cristo Jesus que será suficiente. Mas você só vai crer no nome de Jesus e recebê-lo como seu Senhor pela vontade de Deus. E é por isso que nós temos aqui uma das doutrinas mais belas de toda a Escritura, que é da salvação pela graça e não por obras. Essa é a realidade. Então só são feitos filhos de Deus aqueles que o próprio Deus, ou segundo a vontade do próprio Deus, receberam uma fé ao ponto de crer no nome de Jesus e o receber como Salvador. Estes que nasceram da vontade de Deus são feitos filhos de Deus. Voltando lá para 1 João, então nós vemos os que os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim nasceram da vontade de Deus. Portanto, irmãos, estar na igreja não significa ser filho de Deus. Não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você veio no culto de hoje à noite, não é pelo fato de temer a Deus, que significa necessariamente que você é um filho de Deus. Durante mesmo o ministério terreno de Jesus, havia muitas pessoas, multidões, que acompanhavam o Senhor Jesus, mas acompanhavam o Senhor Jesus por algum motivo, e não pelo fato de terem crido que Ele era o Cristo. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus, depois de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, se volta para a multidão e desmascara a multidão, dizendo: vocês estão só me acompanhando por causa do pão e do peixe. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, ou seja, quem não tiver em intimidade e comunhão, me conhecer plenamente, quem não estiver contado entre aqueles que o Pai me traz, não pode ser meu discípulo. E ele diz que todo aquele que o Pai lhe traz, esse de modo algum não será lançado fora, porque a salvação nasce da vontade de Deus. E aí aquela multidão diante dessa mensagem diz: essa mensagem foi dura, e muitos o deixou, ao ponto de Jesus olhar para os próprios discípulos e dizer: e vocês, também vão embora? E aí nós temos a clássica frase de Pedro: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna ou de salvação. Irmãos, é Deus quem nos toca, é Deus quem nos chama para si. É o seu imenso amor, como nós cantamos, que nos atrai. É o seu imenso amor quem aplica sobre nós a redenção. E a pergunta então, já uma vez que provamos que nem todos são filhos de Deus, é: e você? Você é um filho de Deus? Pastor, eu creio em Jesus. Jesus é Senhor. Eu creio em Deus, creio na palavra dele. E será que isso é o que caracteriza você como filho de Deus? O próprio apóstolo João vai dizer que não. Porque existem algumas características, alguns frutos na sua vida que vai realmente confirmar se você é filho de Deus ou não.
Porque você pode ser somente aqueles que estão contados no meio da multidão que segue a Cristo. Você até fala que crê nele, você até o acompanha, você até a segue, você até é beneficiado com os pães e com os peixes, mas isso não faz de você necessariamente um filho de Deus. É preciso, para ser um filho de Deus, nascer de novo. Vá comigo, volta lá para João, capítulo 3 agora, Evangelho de João, capítulo 3, onde nós vamos encontrar a história de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos judeus, conhecedor da lei. E ele então chega para Jesus, reconhece Jesus como sendo enviado de Deus, porque diante daquilo que Jesus realizava, ele mesmo vai dizer: olha, mestre, ninguém faz o que o Senhor faz se não for enviado por Deus. E aí então, nessa conversa, aqui em João capítulo 3, a isto, ou diante dessa constatação que Nicodemos faz, de que aquilo que Jesus faz é porque ele veio da parte de Deus, Jesus responde, verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, o que está escrito aí? Não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ser o reino. Veja, Nicodemos já tinha inclusive determinado, falado: mestre, tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, inicialmente, podemos dizer que o fariseu cria em Jesus, reconhecia Jesus como vindo da parte de Deus, mas Jesus olha para ele e falou: meu amigo, isso não é suficiente não, saber que eu vim da parte de Deus, ou saber que eu sou o próprio Deus, isso não resolve seu problema não, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos pira: nascer de novo? Como? Veja o que ele diz, verso 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito, a purificação e a primeira ressurreição, nascimento de novo, né? Ser vivificado, como Paulo vai usar lá em Efésios. Nascer do Espírito pode entrar no reino de Deus. E Jesus ainda diz: o que é nascido da carne é carne, porém aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja, a pessoa não nasce por sua própria vontade, mas ela nasce do Espírito por vontade do próprio Espírito, que sopra aonde quer. Nascer de novo significa nascer não da vontade da carne, não na vontade do sangue, não na vontade do homem, mas da vontade de Deus, porque o Espírito sopra, ele faz a obra aonde ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Você não pode nascer de novo senão pela ação única e exclusiva do próprio Deus. E nesse sentido, verso 9 diz: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê? A vida eterna.
Então, para ter a vida eterna, ou para ser filho de Deus, para ser salvo, você precisa nascer de novo. E não é um nascer da carne, não é voltar ao ventre materno, mas é nascer do Espírito, que não é provocado pela sua própria vontade, mas o Espírito sopra onde Ele quer, mesmo porque eu já te disse que as suas obras são insuficientes para alcançar o padrão de Deus. Então, a ideia que o Senhor Jesus apresenta é que para eu crer e me tornar filho de Deus, eu preciso nascer de novo. E o nascer de novo é fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, esses nascidos de Deus são chamados eleitos por Paulo. Dá uma olhada lá em Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Se você não quiser só acompanhar, não tem problema. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o verso 4 diz: Assim como nos escolheu nele. Ele não escolheu em você. Ele não olhou para você e falou assim: nossa, que menininho bonitinho, olha só, que coisa linda, eu quero esse para mim. Ele não te escolheu porque você merecia. O próprio apóstolo Paulo lá em Coríntios vai dizer: sabe por que você foi vocacionado? Por que você foi chamado? Porque você não era nada. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as que não são, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Escolhe as coisas vis, escolhe os piores. Então, se você acha que você é salvo, você nasceu de novo, porque Deus olhou para você e viu em você alguma coisa boa, a resposta da própria palavra de Deus é assim: Deus te escolheu porque você era um cara muito ruim. E Deus fez isso para que ninguém se vanglorie. Eu sou crente, o fulano não é. É porque eu sou melhor do que o fulano. Não. Aquele que se gloria deve se gloriar em quem? No Senhor, porque é Deus quem faz a obra. E aí então aqui em Efésios, o verso 4 diz: assim como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Você já tinha nascido antes da fundação do mundo? Você já tinha praticado o bem e o mal antes da fundação do mundo? Você existia antes da fundação do mundo? Ô pastor, pergunta imbecil? Claro que não. Então é isso, Deus te escolheu quando você ainda nem existia. Porque se Ele fosse esperar você existir, esperar você fazer alguma coisa para ser merecedor da salvação, sabe quando que você seria salvo? Nunca. E aí ele continua dizendo: antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, o que Ele fez? Nos predestinou para Ele, para a adoção do quê? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esses nascidos de Deus, que são chamados de eleitos, que por ação exclusiva e total de Deus, foram chamados num tempo específico. Se você vai lá para Romanos capítulo 8, verso 29, diz: aquele que Ele escolheu ou predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é o Senhor que faz toda a obra. Sabe por que muitas pessoas tentam ser filhos de Deus e param no meio do caminho? Porque estão tentando fazer com as suas próprias forças. Não, esse ano eu vou voltar para a igreja, esse ano eu vou pegar firme com Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou. E você não vai, meu amigo, porque você não dá conta. Se não é Deus na história, você não dá conta. Se não é Deus atuando no seu coração vai continuar duro, a palavra de Deus vai entrar e vai ser algo abominável a você. O ouvir das Escrituras vai ser algo terrível. E talvez você esteja aqui essa noite pensando assim: o que eu estou fazendo aqui?
E talvez o fato de você estar aqui, o seu coração estar fechado, endurecido, também é prova dessa grandeza de Deus, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ou ela produz vida e salvação, ou ela produz condenação no coração do ímpio. O semear da palavra de Deus sempre produz, seja para a vida eterna, ou para a morte eterna. Para aqueles que ouvem a mensagem do Senhor e creem, fruto da ação de Deus em seu próprio coração, vida. Para aqueles que ouvem essa palavra e a despreza, frutos para a morte. Mas a palavra nunca volta vazia. Esses, portanto, que são nascidos de Deus, que são chamados eleitos antes da fundação do mundo, que num determinado momento da história são chamados ou vocacionados por Deus, eles passam por aquilo que a Bíblia chama de primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, que lá em Efésios está dizendo: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Você era pecador, miserável, longe de Deus, coração duro, e Ele vem e te dá vida. É a ação de Deus. E esses então que passam por essa primeira ressurreição pela graça, porque não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, foram convertidos pela ação do próprio Deus, que nos dá a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Estes sim, que passaram por esse processo, podem e são chamados pela palavra de Deus de filhos de Deus. Esse sim. Quando nós voltamos aqui para 1 João e olhamos o contexto, nós vemos que, ciente desse processo que começa lá antes da fundação do mundo e chega num determinado momento da sua vida, o apóstolo João ensina que, e ao mesmo tempo confronta o nosso modo de vida, para nos dar alguns elementos para que você possa confirmar se é de fato filho de Deus ou não. Como nós já estudamos em outros momentos, né? Ele apresenta alguns testes, e através desses testes, João nos auxilia nessa autoavaliação e ao mesmo tempo nessa exortação para que possamos viver, ou para que vivamos como filhos da luz, ou seja, nascidos de Deus e portanto os filhos de Deus. Foi a mesma exortação que fez lá em Efésios capítulo 5, na segunda leitura que nós fizemos na nossa liturgia. Sede, pois, imitadores de Deus, e andai em amor como filhos da luz. Andai como filhos da luz, ele vai dizer mais à frente. Então, Paulo parte do pressuposto que o filho de Deus é aquele que Deus alcançou. E a partir do momento que Deus alcança com a sua graça, aí a sua responsabilidade começa. E aí então é dito, então agora você tem que andar como filho da luz. Você tem que andar como aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E aí é possível observar práticas na sua vida que confirmam que você é filho de Deus ou não. E se você não é filho de Deus, segundo as Escrituras, espiritualmente falando, só tem um outro pai. Pastor, não tem esse negócio de estar em cima do muro? Não, o muro já é do outro lado. O texto que nós lemos diz que só existem duas paternidades. Ou você é filho de Deus, ou você é filho... Ai, pastor, não fala um negócio desse. Não sou eu que estou falando, é João. Relembre comigo aqui, o João, verso 10. João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de quem? Os filhos de Deus. E também os filhos de quem? E os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Então essas duas paternidades que nós temos espiritualmente. Ou nós somos achados como filhos de Deus, ou somos achados como os filhos do diabo. Sabemos que para sermos filhos de Deus,
é uma ação de adoção de Deus por nós. Observe aí o capítulo 3, 1 João 3, verso 1. Esses filhos de Deus são filhos adotados em amor. Ele diz assim: vede que grande o quê? Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então veja, o amor de Deus nos adota e nos chama, agora nos coloca, nos constitui nessa relação de filhos de Deus. Portanto, de modo enfático, João afirma que somos filhos de Deus, e que de fato somos filhos de Deus, e para tanto, ele vai usar aqui os versos seguintes, no capítulo 3, de 1 a 10, para nos confrontar sobre as características do Filho de Deus. Ou seja, para você saber se você de fato é um filho de Deus. Então vamos lá, vamos ver quais características são essas. A primeira característica dos filhos de Deus, que eu já pontuei de certa forma na introdução, é que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, ele não nasce do sangue, ele não nasce da sua carne, ele não nasce da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas ele é Filho de Deus porque ele nasce da vontade do próprio Deus. Eles não são gerados pela Imaculada, se você me entende, mas eles são gerados pelo próprio Deus. A nossa cidade aí, todo lugar que você vai, tá, gerados pela Imaculada. Meu amigo, se você não foi gerado por Deus, não existe, pode ter Imaculada, pode ter quem que você quiser, só existe uma outra filiação para você. Você pode ser doce como um brigadeiro, mas você vai ser gerado pelo Pai do inferno, não tem outro você. Ou você é gerado pelo amor do Pai, ou você é o filho do outro lado. Os entendedores entenderão. Não tem outro caminho, irmãos. Então a primeira característica do verdadeiro Filho de Deus é aquele que reconhece que Deus o alcançou, que ele foi gerado pelo Pai. Aquele crente que fala assim: eu dei uma chance para Jesus, eu me converti porque eu fiz aquilo. Na verdade, esse está sendo contado entre a multidão. É o cara que vai atrás de Jesus com as próprias pernas, mas porque tem um interesse. Porque o Filho de Deus, ele nasce do Espírito, que sopra onde quer. Ele é gerado pelo próprio Deus. É aquela perspectiva de que, como nós cantamos, nós fomos presos pelo laço do amor de Deus. Eu não queria, mas Ele me trouxe. Humanamente falando e pecaminosamente falando, eu tinha outros planos para a minha vida. Mas de repente me vi prostrado diante de Deus. De repente me vi alcançado por sua graça irresistível, e reconheço que sou o que sou, não pelo que eu faço, mas porque a graça de Deus está sobre mim. E é assim que tem que ser todo o filho de Deus. Ele reconhece que foi gerado pelo amor do Pai. João deixa claro o amor de Deus, que é a fonte da nossa eleição, como nós lemos lá em Efésios: em amor nos predestinou. Ele reforça que nascemos segundo a vontade soberana de Deus, lá em João, no Evangelho, capítulo 1, verso 13. Nós cremos no seu nome e o recebemos, não por nossa vontade, ou não por conta da nossa descendência, ou porque algum homem nos conduziu, mas porque Deus gerou em nós esse chamado irresistível. Então ele reforça que nós nascemos segundo a vontade soberana de Deus e por isso cremos em Jesus. Existe aqui um contraste no verso 1 entre Deus e o mundo. Observe aqui o final do verso 1 de 1 João 3. Então veja com que grande amor nos tenha concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, presta atenção aqui, por esta razão, o mundo não nos
conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja, há um contraste, portanto, entre Deus e o mundo. Nós somos filhos porque Deus nos amou com esse amor salvífico, enquanto que o mundo não nos ama e nem ama a Deus. Nós já trabalhamos com esse verbo conhecer nas Escrituras e vimos que trata de intimidade, de amor. Por isso que Jesus, lá em Mateus 7, no dia final, vai dizer para muitas pessoas que estavam na multidão, né? Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus fala, eu nunca vos conheci. O verbo conhecer no Novo Testamento aponta para amor, aponta para intimidade, para comunhão. Então, quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, não é um conhecimento no fato, Jesus não sabe quem ele era, mesmo porque Jesus é onisciente, Deus é onisciente, ele conhece tudo. Então, quando ele diz, eu nunca vos conheci, o significado é, eu nunca tive comunhão contigo, eu nunca vos amei para salvação. Vocês nunca nasceram de mim, vocês nunca me conheceram. E assim é o mundo não nos conhece, o mundo não nos ama e também não ama aquele que nos amou, também não conhece aquele que nos amou, aquele que nos alcançou. Por isso que o mundo te odeia, e por isso que quando você reconhece Deus como seu Senhor, seu Salvador, como o seu Pai, o mundo se levanta contra você. Porque o mundo só gosta daqueles que são gerados segundo a inclinação do próprio mundo. Agora, o verdadeiro Filho de Deus, ele foi gerado pelo amor do próprio Pai. Se você não reconhece a graça de Deus que te alcançou, então você não sabe o que é ser filho de Deus. Se você acha que você está aqui por conta dos seus méritos, porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é um cara melhor do que o seu vizinho, você não entendeu e provavelmente você ainda não tenha nascido de novo. Segunda característica do verdadeiro Filho de Deus: a esperança dele está em Cristo. Veja aí o verso 2 em diante. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós somos filhos de Deus, mas ainda estamos lutando contra o pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado, mas o pecado ainda habita em nós, e a gente ainda não é aquilo que a gente vai ser. E ele continua, sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, quando Jesus voltar, então nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Nós nos purificamos à medida que olhamos para Cristo, sabendo que Cristo é puro, e esperamos as promessas eternas. E aí o verso 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, porque em Jesus não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, vai dizer o verso 6. Então veja, irmãos, a segunda característica do Filho de Deus, além de saber que foi gerado pelo próprio Pai, a sua esperança futura está pautada em Cristo. Não está pautada em você mesmo, mas está pautada em Cristo. O Filho de Deus, ele não é justificado por si mesmo. Assim como somos gerados por Deus, também somos justificados por Ele através da obra de Jesus. Romanos capítulo 3 deixa isso claro na sua manifestação, na sua escrita. A nossa esperança, portanto, é o próprio Cristo e está em Cristo. Nessa segunda parte nós vemos um outro contexto ou contraste apresentado entre Jesus e a lei. Nós não somos salvos ou justificados por guardar da lei, porque nós pecamos e todo pecado quebra a lei. Mas nós somos justificados porque Cristo é puro, porque Cristo é justo, nele não há pecado e Ele realizou uma obra no seu lugar e no meu lugar.
A obra de Cristo que te justifica, e não as suas próprias obras. Pastor, se eu for na igreja fazer a campanha dos 52 domingos, a corrente dos 52 domingos, ou seja, não for faltar um domingo no ano, vai dar certo? Eu vou ser salvo por isso? Não, meu amigo. Pastor, se eu participar da corrente lá de Gideão, se eu der a oferta da campanha não sei das quantas, se eu for fiel nos dízimos, eu vou ser salvo? Não, por isso não. Porque nenhuma obra sua é suficiente para te trazer esperança de justificação. Romanos capítulo 8 vai dizer que nós somos justificados pelo sangue de Cristo, que se fez propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. É nele que está a nossa esperança, e não em você mesmo. Eu faço um monte de coisa na igreja, então quando Jesus voltar, vou estar na primeira fila. Se for por isso, não. Se for por isso, não vai acontecer. A nossa esperança não está em nossa própria justiça, em guardar a lei, como eu citei Romanos 3, em especial do verso 19 até o 28, e Romanos 10, de 1 a 2. Não temos como depositar por confiança na nossa própria justiça. Os judeus fizeram isso, segundo Paulo, lá no capítulo 10 de Romanos. Eles confiaram muito mais na própria justiça e desprezaram a justiça de Cristo. E rejeitando, por isso que Jesus veio pelos seus e os seus o rejeitaram. Rejeitando a Cristo, eles se constituem inimigos de Deus e não filhos de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Então veja, a esperança em Cristo é a segunda característica do nascido de Deus, ou do filho de Deus. A nossa esperança está em Cristo, nele fomos justificados, regenerados, nele seremos transformados, totalmente purificados, pois Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado algum. Se você está depositando a sua salvação na esperança dos seus próprios méritos, você não nasceu de novo, você não sabe nem o que é isso. Mas se você reconhece que foi gerado por Deus e que a sua esperança está no próprio Deus, está em Cristo, é a segunda característica dos verdadeiros filhos de Deus. E a terceira, segundo João nos apresenta aqui, na primeira epístola do seu nome, capítulo 3, de 1 a 10, é que o verdadeiro filho de Deus, ele age em conformidade com o seu Pai. O segundo texto que nós lemos na liturgia: sede, pois, imitadores de quem? Sede, pois, imitadores? Você não estava aqui no começo do culto, eu sei, você chegou agora, então abra lá, Efésios, capítulo 5. Verso 1. Está vendo, irmão? Se não fosse Cristo, eu ia embora agora. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí você vai ser imitador como filho de Deus, andando em amor, como também Cristo te amou. Aí lá no verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai de que jeito? Andai como filhos da luz. É por isso que nós pusemos esse texto aqui na liturgia, para mostrar para você que a característica do filho de Deus é agir em conformidade com seu Pai. Se é filho de Deus? Sou. Então você anda de acordo com aquilo que Deus espera de você. Você vai ser imitador de Deus, como filhos amados que andam na luz, porque o seu Pai é a própria luz. Então, voltando aqui para 1 João, capítulo 3, o verso 6 diz que andar em novidade de vida, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, ou segundo as características do Filho de Deus, é andar de conformidade com o seu Pai. Se você é nascido de Deus,
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu a Deus e nem o ama, nem o conhece. Então o que adianta você falar, não, eu sou filho de Deus, pastor. Ah, você é filho de Deus? Então como você tem andado? Qual que é a sua postura? A sua prática de vida? É uma prática justa? Como que está a sua ética? Não, pastor, eu sou filho de Deus só de domingo à noite, das 7 às 9h30. Se o senhor atrasar, passar das 9h30, corre o risco de eu já ficar irado e já deixar de ser filho de Deus, porque 9h31 sou igual Cinderela. Não, irmão, se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, você é todos os dias. Você não vive na prática do pecado, porque quem não vive na prática do pecado não conheceu a Deus, não viu Deus, não é nascido de Deus. O que mais que ele continua? Verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque alguém vai falar, não, você é filho de Deus, vai dar tudo certo no final, Deus é amor, vai quebrar o seu galho. Não vai. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus, ou como Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo, ou seja, os filhos de diabo agem de conformidade com seu pai, mentindo, praticando a injustiça, o desamor e todas as práticas egoístas que nós vemos no próprio diabo. Agora, aqueles que são filhos de Deus agem em conformidade com seu pai. Se ele é luz, andam na luz. Se ele é puro, anda em pureza. Se ele é justo, anda em justiça. Se ele é amor, ele anda em amor. Então a sua prática de vida se demonstra de fato se você é ou não filho de Deus. Verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho, aqui com letra maiúscula, que aponta para Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, o que está escrito aí? Não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é o Espírito Santo, ele nasceu do Espírito, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, justamente porque é nascido de Deus. E aí nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a terceira característica dos verdadeiros filhos de Deus é que eles agem em conformidade com seu pai. Para confirmar quem é o filho de Deus, mais um contraste, agora entre Deus e o diabo. Nós vimos lá o primeiro contraste entre Deus e o mundo, né? Depois vimos o contraste entre Deus e a lei. Você não é justificado por meio da lei, mas pela própria obra de Cristo. E agora você vê mais um contraste entre Deus e o diabo. O filho de Deus age de conformidade com Deus, com justiça, em amor, enquanto que o filho do diabo vai agir como seu pai é, em mentira, em pecado, em práticas que vão contrárias à vontade do Senhor. Logo, o filho de Deus, que age em conformidade com Deus, que são imitadores de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer no seu autoteste aí, nesse terceiro ponto. Eu tenho vivido na prática de pecado? O pecado faz parte do meu dia a dia? Eu sei que é pecado, continuo pecado, não tem problema nenhum, porque eu peço perdão, Deus perdoa, no outro dia eu peco de novo. Vivo na prática do pecado? Veja, o próprio João já nos ensinou que todos nós somos sujeitos a pecar. Mas quando nós pecamos, capítulo 1, né? O que diz aí? Capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então todos nós temos pecado, mas não vivemos na prática do pecado. Porque quando pecamos, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E depois lá no capítulo 2 ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele pagou pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todos os crentes do mundo. Essa é a ideia
que está inserida aqui em João. Então, aquele que é filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. O que mais? O filho de Deus, ele pratica aquilo que é justo, porque ele é filho de um Deus justo. E ele ama ao seu irmão. Como Deus é amor, ele ama o seu irmão. Então veja, tudo isso, irmãos, porque o filho de Deus tem a ação de Deus em si, permanece nele a divina semente, e ele age segundo tal ação, a própria ação de Deus. Ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele é dirigido pelo próprio Deus. Então as suas atitudes estão de acordo com a ação do próprio Deus. Ele é imitador de Deus como filho amado. Então essas 3 características. Concluindo, nem todos são filhos de Deus. Porém, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, gerados pelo amor de Deus, em um determinado momento da vida, são chamados, são vocacionados. Estes recebem a fé salvadora e o arrependimento para a vida. E ao ouvirem o evangelho da salvação, creem e são selados pelo Espírito de Deus, conforme diz Efésios 1,13. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Eles são nascidos do Espírito, que sopra aonde quer. Os filhos de Deus são vivificados enquanto ainda estavam mortos em seus delitos e pecados. Recebem a prova do grande amor de Deus, pelo fato de ter Cristo morrido por eles, quando ainda eram pecadores e estavam separados de Deus, conforme nos ensina Romanos 5, em especial verso 8. Os filhos de Deus ouvem a voz de Jesus e seguem o Salvador, como diz João. Aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Os filhos de Deus, portanto, ouvem a Jesus, seguem o Salvador, e justamente porque Deus o gerou, esses vêm a Cristo e recebem a vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo algum o lançarei fora. E lá por volta do verso 40 ele vai dizer que aqueles que o Pai lhe traz, ele vai ressuscitar no último dia. Ainda hoje, Deus tem gerado, ou chamado os seus filhos. Esses mesmos que lá antes da fundação do mundo já foram separados para a honra e glória do Senhor, que foram eleitos, predestinados, mas que segundo a grandeza dele, foi reservado um tempo, um período durante a sua história de vida, para que ele te chame. Segundo a parábola de Jesus, uns ele chama no início da manhã, para trabalhar na sua vinha, com o contrato de receber um denário. A outros ele chama às 9 da manhã, outros ele chama ao meio-dia, outros ele chama às 3 horas da tarde, outros ele chama às 5 da tarde. E todos vão trabalhar na vinha. E no final do dia, todos recebem o mesmo denário. Porque a salvação não é pelo tamanho da sua obra no reino, mas pelo fato do Senhor que te chamou para servi-lo. Então não importa se você é uma criança, se está sendo chamado ainda pequenininho, no começo da manhã. Não importa se você é um adolescente, que está aí sendo chamado às 9 da manhã. Não importa se você é jovem, está sendo chamado ao meio-dia. Não importa se você é um adulto, que está sendo chamado às 3. Ou não importa se você já é idoso, e está sendo chamado às 5 da tarde. O recebimento é conforme a graça e a misericórdia do Senhor. E todos receberão a salvação. Hoje Deus ainda tem chamado os seus filhos.
Hoje é dia de novo nascimento. Como Jesus fez com Lázaro, no sentido da morte física, chamando pelo nome, espiritualmente Jesus faz isso com os seus, na perspectiva espiritual, chamando-os para a vida eterna. Lembre, Ele nos deu vida, estando nós mortos. A mensagem é: arrependei-vos e crede. Eis a mensagem de amor. A mensagem é: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis o convite para a restauração. A mensagem é: bem-aventurados que não viram e creram. Eis a mensagem de redenção. A mensagem é: se confessares Jesus Cristo como seu Senhor e credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eis a mensagem de salvação. Aqueles que o Senhor tem para si, ouvem a sua voz e vêm a Cristo, cientes de que foram gerados pelo Pai, cientes de que a esperança de redenção eterna está em Cristo, e desejosos, como o filho pequeno faz com seu pai, de imitar, de seguir os passos e de andar como filho da luz. Eu não sei se dentro desse teste que João nos apresenta, se você é filho de Deus ou não. Se sim, glorifique o Senhor, porque Ele te gerou, porque Ele te alcançou, porque Ele te deu de graça, de presente a salvação. Se não, hoje é dia de novo nascimento, hoje é dia de salvação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, deixai o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Se converta, venha ao Senhor, sabendo que Deus de modo irresistível te chama. Vinde a mim.